Nossa visita é ao Aras AS, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Quem nos recebe para um bate-papo é o médico veterinário Paulo Zandavalli. Ele é especialista em clínica cirúrgica em equinos. Começamos a conversa sobre patas inchadas, um dos principais questionamentos dos telespectadores. Para a gente que é do campo, é realmente uma tristeza ver um cavalo, às vezes, do teu filho, da tua esposa, ou mesmo um cavalo de campo, da fazenda, claudicando é muito triste, a gente entende isso. Mas realmente, o melhor conselho que eu posso dar, e o conselho assim mais barato, de maior custo-benefício, realmente é chamar um técnico para que a gente entenda o que está acontecendo, esses problemas relacionados a inchaços de membros locomotores, eles são muito amplos, eles podem ser desde um problema de ordem mecânica, por trabalho, como problemas relacionados aos aprumos, como problemas traumáticos e como outros problemas de ordem circulatória, por exemplo, presença de parasitas no sistema circulatório equino e que acaba dando um inchaço nos membros locomotores. Então, vamos falar que é um baralho de muitas cartas, né? Não uma carta só. O técnico precisa ir até a propriedade, olhar, ver o que está acontecendo, para daí sugerir um tratamento, certo? E essa é a melhor atitude que nós temos com relação a esses problemas. Um outro assunto, coice entre a perna e o testículo do animal. O doutor diz que é uma região bem delicada por concentrar muita inserção muscular. Tem muita inervação e tem muitos vasos sanguíneos, né? Então você pode ter um problema de ordem reprodutiva, ou seja, você pode ter um processo de início circulatório e algum tempo depois um processo que evolua a um processo bacteriano, um processo infeccioso, tanto da ordem reprodutiva quanto da ordem mecânica do membro, estrutural do membro, que é a perna. E a gente tem bem nessa região também, bem próximo a essa região, nós temos a rótula, né? Que é a articulação fêmuro-tibio-rotuliana, que é uma articulação muito complicada de se trabalhar. Por quê? Porque tem uma série de ligamentos. Nós temos a rótula, que é uma estrutura que ela tem mobilidade nessa articulação, e ela produz muita claudicação. Quando você tem essa articulação comprometida, acometida de algum processo traumático, você tem muita claudicação mesmo. Então, nesse caso, o ideal, sim, faça-se uso de algumas pomadas anti-inflamatórias, antiflogísticas, possa-se fazer também o uso de anti-inflamatórios, mas no máximo 3, 4 dias, se esse membro não voltar ao normal, torno a falar, tem que levar um técnico até a propriedade, porque você pode ter no futuro um problema de ordem reprodutiva e levar o seu garanhão a um quadro de infertilidade em um ou ambos os testículos. E você também pode ter um problema que relaciona a ordem reprodutiva ao quadro claudicatório, porque um cavalo que tem dor na perna, ele não faz a cobertura. Então nós estamos falando de um garanhão. E isso é muito importante que se leve em consideração, porque o cavalo tem que estar com o sistema locomotor em dia para poder reproduzir, e não só o sistema reprodutivo. E aí nós temos uma outra questão aqui, doutor, que é com relação a um potro, né, que ele está inchado após a castração. O que o senhor dá de dica aí para esse telespectador? Então, esse é um problema muito comum, pós-cirúrgico, principalmente em animais que são feitas cirurgias no campo, pelo pessoal de campo. Isso normalmente está relacionado à funiculite de cordão ou um processo infeccioso no cordão, um abscesso no tecido subcutâneo, na região escrotal, onde foi feita a incisão, onde foi feita a cirurgia e retirada dos testículos. É muito importante, nesse caso, que se veja o seguinte: esse inchaço da barriga ele está relacionado ao aumento de volume na região escrotal e a região de prepúcio. Tá? Porque nesses casos, normalmente, essa região está bem inchada, está bem aumentada de volume. E a origem desses quadros são origens infecciosas e não tanto origens inflamatórias. Então tem que tomar cuidado com isso, por 2 motivos. Primeiro,
isso aí também gera um quadro de claudicação no cavalo, dor nas pernas ao caminhar, o cavalo se movimenta com muita dificuldade. Mas tem uma coisa, esse abscesso, pela região escrotal, ela tem uma inter-relação com a região abdominal, através do anel inguinal, interno e externo, você também pode ter uma infecção ascendente, e essa infecção ascendente levar a um quadro de peritonite, e você acabar perdendo o seu animal. Tá? Então é muito, muito importante nesse caso que se entre com antibióticos, porque provavelmente existe a relação com o abscesso. Tá? Então se entre com antibióticos de amplo espectro, você faça a aplicação de antibióticos, e nesse caso também eu aconselho que a pessoa fique aí no máximo 5 dias com tratamento de antibióticos, um pouco de água quente no local, e para que se tiver alguma infecção, ela, como a gente costuma falar, venha a furo, ou seja, forme uma fístula, e esse cavalo venha a ficar bem. Caso contrário, tem que abrir o local, tem que abrir onde foi feita a cirurgia e tirar esse pus todo que está lá dentro localizado. Tá certo, doutor. A gente agradece a participação do senhor aqui, esclarecendo essas dúvidas, não é? E qualquer coisa, pode mandar aí sua mensagem, que a gente corre atrás do doutor. Ele tem uma vida muito ocupada, viu? Porque ele acabou de chegar de Minas Gerais, uma vez por mês vai para os Estados Unidos. Aliás, que tipo de trabalho o senhor faz lá nos Estados Unidos, doutor? Nós trabalhamos muito nos Estados Unidos com terapia celular. A gente trabalha bastante lá. E, enfim, e é uma vastidão de serviços via seguradoras e outras coisas. É um país muito interessante, onde a gente aprende bastante. Tá vendo, gente? Então, todas as dicas que ele deu realmente são muito importantes e está aí, portanto, né, um profissional renomado e que vale a pena, sim, ouvir todas essas dicas, ok? Um abraço para vocês. Rosa Cabral para o Canal do Boi.